Joia. Vocês estão conseguindo enxergar a tela assim? Positivo. Tá, né? Tá, ok. Então, eu vou compartilhar um pouco aí sobre a questão das parábolas de Jesus. Eu tenho estudado esse assunto já fazem aí uns 20 e poucos anos, desde o TCC da graduação. Isso foi lá no milênio passado ainda, né? E aí depois continuamos fazendo um curso de mestrado e depois virou livro, doutorado, fizemos algo parecido com esse tema também. E então vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Uma das coisas que chama a atenção no final do Sermão do Monte, logo depois que Jesus conta aquela parábola da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia, o Mateus termina o texto dizendo assim: todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei, né? E aí vem a pergunta assim: o que ele tinha de tão diferente na hora de ensinar, que o pessoal logo percebia a diferença, assim, porque os mestres da lei, os escribas, os doutores da lei, eram os caras entendidos do assunto, né? E aí, de repente, eles ficam impressionados da forma como Jesus ensina, né? E aí vem a pergunta, de que forma Jesus ensinava para que as pessoas ficassem com essa, vamos dizer assim, ficavam tão admirados dessa forma. E dentro das formas de Jesus ensinar, uma delas é o método de parábolas, que para nós hoje é vamos dizer assim, um estilo literário, né, um tipo de literatura dentro da Bíblia, mas para Jesus era um método didático em termos de como é que ensinar para as pessoas, né? Lembrando que é uma época onde você tinha pouquíssimas pessoas que tinham acesso à escrita, né, a leitura escrita, a maioria das pessoas não tinham. Era uma época de tradição oral muito forte, então as pessoas memorizavam mesmo os textos da lei e tudo isso, e conseguiam repetir, e nesse sentido as parábolas se encaixavam muito bem nisso, porque ela tem um apelo didático muito forte, aquela coisa assim, você constrói através da parábola uma imagem, uma cena na cabeça da pessoa, depois está lá no trabalho dela, de repente diz, mas o que ele quis dizer com isso, né? Por que ele usou isso? Por que ele botou aquele personagem? Por que aquele outro personagem fez desse jeito, né? Então, as parábolas têm essa característica muito forte aí. Mas, começando assim de uma forma um pouco mais técnica, que é uma parábola e de onde vem esse termo? Então, lá na língua grega, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, nós temos, então, o termo parabolê, que vem de outras duas palavrinhas gregas. Uma é pará, que é uma preposição que significa ao lado de, e a palavra bolê vem do verbo balo, que significa jogar, lançar, né? Então, se a gente junta essas duas palavras, nós vamos ter que parabolê é jogar algo ao lado de, né? Ou seja, não entendi o negócio, eu jogo ao lado disso uma história, um enredo para ensinar alguma coisa. A definição mais simples que eu encontrei sobre parábola é que ela é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. É uma definição simples, mas que é assim, na mosca, né? Acertou em cheio. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Tem um dado momento que Jesus precisa explicar para os discípulos a respeito da consumação do reino de Deus. Eu fico imaginando assim aquela turma de pescadores, né? E Jesus olhando para aquilo, dizendo assim: como é que eu vou falar de consumação do reino para esse povo? Eles não vai dar certo, o povo não vai entender. E aí ele diz o seguinte: porque o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada e que vai trazer todos os tipos de peixes, né? E aí o pescador separa uns para um lado, outros para outro lado, e aí ele conclui e diz: assim será na consumação do reino. Fico imaginando o Pedrão, o Tiago, o João, né, aquela turma toda que era tudo pescador, disse, opa, aí tá na nossa praia, eu estou entendendo do que você está falando, né? Então, o que Jesus fez nessa parábola da rede, né? Tá em Mateus capítulo 13. Ele explicou algo desconhecido deles, o conceito de consumação do reino,
através de uma figura conhecida, que é a rede, que todos eles sabiam o que que era. Essa é a ideia do uso de parábolas, né? Esse termo grego parabolê, ele significa parábola, comparação, alegoria, provérbio, aforismo, figura. Então, ele é bem mais amplo do que só parábola. É uma narrativa fictícia, mas que concorda com as leis e costumes da vida. Então, é uma história, né, um enredo, que é fictício no sentido que ele nunca precisa ter acontecido. Ele pode perfeitamente acontecer, mas ele pode nunca ter acontecido. Aquela história de que um homem desceu de Jerusalém para Jericó, e aí os assaltantes pegaram ele, aí passou o sacerdote, passou o levita, na cabeça do ouvinte de Jesus, ele sabe que é uma parábola, ela não precisa ter acontecido. Ela pode ter acontecido, mas não precisa, não é a narração de um fato histórico, né? Ela é uma comparação, uma parábola, para sim contar alguma coisa, né? E nessa história, ou os deveres humanos ou as coisas de Deus, especialmente a natureza e a história do reino de Deus, estão figuradas. Então, alguma coisa sobre o reino de Deus é compartilhado dentro dessas diversas histórias. Nós temos um grupo de parábolas que são chamadas de parábolas do reino. Elas começam assim: o reino de Deus é semelhante a... E aí começa a falar, né? E vamos ter outras parábolas que nem têm essa fórmula no início. Mas mesmo assim, elas, de alguma forma, elas estão ensinando alguma coisa sobre as parábolas. Na minha opinião, parábolas não são apenas ilustrações. Alguns vão dizer assim, não, parábola é só uma ilustração. Então, você nunca pode tirar nenhum ensino novo de uma parábola, ela só ilustra alguma coisa que já está dita em outro lugar. E aí tem alguns autores que chegam aí, por exemplo, lá em Paulo, pegam um ensino lá, olha como é que Jesus ilustrou isso aqui com uma parábola, né? Para mim, isso seria reduzir ou empobrecer o principal método de ensino de Jesus. Ele usou isso durante 3 anos e meio, ensinando, né, as pessoas através desse método, e dizer que não é só uma ilustração, né, como às vezes a gente faz num sermão que a gente está pregando, né, você acaba, né, você diz, ensina alguma coisa, bom, agora eu vou ilustrar isso, né? Não, parábolas não são apenas ilustrações, elas são uma forma de argumentação, é a forma de conversar com alguém, de ensinar alguém. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um dado momento em que Jesus está andando por ali e o Lucas relata da seguinte forma, né? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, alguém fez uma promessa para Jesus, dizendo que, ó, vou te seguir, onde é que você estiver indo, vou junto e ponto final. Como é que a gente responderia para um camarada desse? A gente diria assim, olha, pensa bem no que você está prometendo, né? Eu não tenho como te pagar um salário, não sei onde é que a gente está indo amanhã, não sei onde é que nós vamos ficar hospedados nos próximos dias, então você precisa refletir muito bem antes de fazer essa promessa de me seguir onde você quer. Quer ver como é que Jesus respondeu à pessoa que fez essa promessa para ele? Jesus respondeu assim, ó, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tudo que aquele cara que tinha feito essa promessa, seguir-te-ei para onde quer que fores, tudo que aquele cara precisava entender das implicações daquela promessa que ele fez, nessa frase aqui está dito. Passarinho tem ninho, raposa tem covil, né? Também tem o ninho deles lá, filho do homem não sabe nem onde que vai reclinar a cabeça amanhã. Se quer vir junto assim mesmo, né? Então percebe que através de uma parábola, Jesus respondeu para aquele camarada. Ele não disse assim, olha, né, explicou um monte de coisa e para ilustrar eu vou te falar dos passarinhos das raposas. Não, a resposta de Jesus foi essa. Nesse sentido, para mim, a própria parábola é a mensagem. Ela não é apenas uma ilustração da mensagem, ela é a própria mensagem, né? Lembra de um dado momento quando Jesus está
num lugar e o intérprete da lei se levanta para colocar Jesus em provas, né? Ele diz, né, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha de volta para ele e diz, olha, o que que a lei diz, né? Como é que se interpreta a lei? Aí o cara responde, não, tem que amar Deus, todas as forças, todas as entendimento, toda, né, a alma, coração, e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus diz, exatamente, né? Você acertou 100%, vai, faz isso e você vai viver. E aí ele faz uma segunda pergunta, tá, mas e quem é meu próximo? Vocês lembram da resposta de Jesus para essa segunda pergunta, quem é meu próximo? Foi a parábola do samaritano, né? Só que Jesus não diz assim, olha, próximo é uma pessoa que está precisando de ajuda, que está a uma certa distância, tal, e para ilustrar, eu vou contar a história do samaritano. Não, ele entra direto com a parábola do samaritano. A resposta de Jesus para ele, a mensagem de Jesus para ele, foi a parábola do samaritano. Então, nesse sentido, a parábola ela é mais do que uma ilustração. Ela é a própria mensagem, é a forma de argumentação. Talvez você diga assim, não, mas para lá, se cada vez que eu tiver que conversar com alguém, né, tiver que ensinar alguém, tiver que inventar né, uma narrativa, uma história dessas para, através dela, ensinar, esse negócio vai ser muito complicado, não vai dar certo, né? É que a nossa mente não é treinada para fazer isso, enquanto a mente de um oriental é. Né? Se você... eu gosto de comparar isso com como é que chama aquele pessoal do Nordeste, os repentistas, né? Você deve ter visto já um repentista, né? Você põe um pandeiro na mão dele, né? Dá uma palavra qualquer, e em segundos ele cria dezenas de versos, né? Com rimas, com aquela palavra, e você fica olhando assim, como é que ele consegue fazer isso? Porque a mente dele é treinada para fazer isso. Eu levaria uma semana para conseguir fazer né, um verso de 4 linhas e não ia dar muito certo, né? O cara não, ele é treinado para isso. Assim, o oriental, ele é treinado para abstrair e criar esse tipo de história, né? Jesus não foi quem criou esse método de ensino. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo no Antigo Testamento, né, onde ele já é utilizado, os próprios doutores da lei já usavam também, mas com certeza Jesus foi mestre nesse sentido de aproveitar bem toda essa dinâmica desse tipo de ensino aí. Ah, uma outra pergunta que a gente pode fazer é por que Jesus usou esse método? Ele não poderia ter usado, falado direto, só um sermão ou um outro método. Por que Jesus usou esse método de ensino e não outros? Eu achei muito interessante uma ilustração do Carlos Mesters. Ele diz assim, ó, a parábola é uma espécie de espelho. É para isso que Jesus usou as parábolas, para mais ou menos mostrar um espelho para as pessoas. Para que serve um espelho? E nesse sentido, para que serve uma parábola? Serve para que os ouvintes enxerguem, através dela, da parábola, o que sem ela não poderiam ver, o seu próprio rosto, a sua própria realidade. Sabe aquela situação onde Jesus podia ter falado de outra forma, mas ele começa a contar uma história, e quando ele vê o cara tá envolvido na história, ele não tem nem como sair. Tem uma história no final de Lucas, capítulo 7, Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e aí é aquele caso onde entra uma mulher, né, na casa deles, e ela começa a ungir os pés de Jesus, e aí o fariseu, né, o Simão lá, não é o Simão Pedro, né, é Simão o fariseu, um outro, né, ele tem um pensamento consigo mesmo, ele diz assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e, né, o que que ela faz, e alguma coisa assim. Aí Jesus podia simplesmente repreender o Simão, ou Jesus tem uma outra estratégia, diz assim, eu tenho uma historinha para te contar, né? Eu tenho uma parábola para te contar. Tinha um homem, ele tinha dois devedores, um devia 500 denários e o outro devia só 50 denários. Como os dois não tinham como pagar, ele perdoou os dois. E aí Jesus pergunta, quem você acha que desses dois vai amar mais o seu Senhor? E aí o Simão diz, aquele que foi mais perdoado, né?
que Jesus fez nessa situação? Ele mostrou um espelho para aquele camarada. Ele envolveu ele naquela história, dizendo assim: dá uma olhada dentro dessa história, quem é você? Porque, obviamente, se olhar o Simão, né, naquela situação, tem ali uma mulher que ele julgava ser uma pecadora, né, uma grande pecadora, logo os 500 denários. Ele é um pecador menor, ele só deve 50, né? Ele logo vai fazer essa associação. E aí Jesus aplica, pois é exatamente por isso que ela consegue amar mais. Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela tá lavando com as próprias lágrimas. Você não deu a toalha para enxugar, ela está enxugando com os próprios cabelos. E aí ele vai, né? Toda aquela aplicação. Mas o que Jesus fez com o fariseu, com o Simão lá? É como se ele tivesse mostrado um espelho dizendo assim: olha dentro dessa história, quem é você e quem é essa mulher que você está acusando ali. Então, nesse sentido, a parábola é uma espécie de um espelho. Um outro exemplo bem parecido com isso, eu quero puxar uma parábola do Antigo Testamento. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ver ali a história de Natã e Davi, né? O Davi tinha cometido alguns pecados, né? Ele tinha cometido adultério, né? Tinha chamado o Urias, né? O marido lá da mulher com quem ele tinha adulterado, né, primeiro tentou ajeitar lá, não deu certo, mandou ele para frente da guerra com o bilhete, né, para ele mesmo acabar sendo morto lá, tudo isso, e aí Deus chama o profeta Natan e diz assim: vai lá e exorta o Davi, né? A gente gosta muito de exortar, né? Não sei como é que é vocês, mas quando é para exortar alguém, a gente está logo prontinho para fazer isso, né? O problema é quando você tem que exortar o rei. Não é uma tarefa tão simples assim chegar no rei e dizer: ó, você é pecador e Deus vai te julgar por conta disso. Aí o Natan, ao invés de chegar lá no rei Davi e dizer assim: você cometeu um pecado e vai ter consequências por isso, o Natan conta uma parábola. Ele mostra um espelho para Davi. E ele conta aquela história que a gente conhece já, né? Que numa certa aldeia tinha duas pessoas, uma pessoa bem abastada, um rico, um pobre. O rico tinha muitos rebanhos, o pobre tinha uma única ovelhinha, e ele coloca um detalhezinho que é bem interessante, né? Ele diz que ele cuidava como se fosse a sua própria filha, né? Ele só tinha uma ovelhinha, cuidava como se fosse a sua própria filha. E aí um dia o homem rico recebeu uma visita, e ao invés de tomar dos seus próprios rebanhos, ele vai lá e pega a única ovelhinha daquele homem pobre. Essa é a história, né, a parábola que o Natan conta. O Davi, quando ele ouve essa história, ele fica enfurecido e já sai dando a sentença. Esse homem tem que morrer, né? O cara que fez um negócio como esse tem que morrer. Aí o Natan só precisa olhar para ele e dizer assim: Davi, olha no espelho aqui. Você é o homem que fez isso, porque você tinha tudo ao seu dispor e você tomou a única mulher lá do homem pobre. Foi você que fez isso, né? E aí eu sempre brinco, né? O Davi, usando a teologia do Roberto Carlos, né? Ele disse assim: esse cara sou eu, né? Ele reconheceu, né? Que foi ele que cometeu aquele erro. E aí se arrepende, vem toda a sequência, né? Mas o que o Natan fez nessa história? Ele podia ter chegado direto no Davi dizendo assim: Davi, o negócio é o seguinte, tu é pecador, tu vai ser condenado por isso e Deus está bravo contigo e ponto final. Só que lembra o que acontecia quando os profetas exortavam, né, os reis no Antigo Testamento? A maioria das vezes eles perdiam a cabeça, né? Eram mortos, né? Então o Natan foi mais esperto que isso, ele fez isso através de uma parábola. E tem um detalhezinho interessante que no português não fica tão claro assim, mas o Natan, lembra o Natan quando ele diz assim: o homem rico tinha vários rebanhos, enquanto o homem pobre tinha uma única ovelhinha que ele cuidava como se fosse a sua filha. O Natan coloca esse detalhe na parábola que nem precisaria, mas no hebraico fica muito interessante. No hebraico, a palavra ben é filho, e a palavra bat é filha. Tá? Então, olha o detalhe que ele colocou na história. Ele tinha homem pobre, só tinha uma ovelhinha que ele cuidava como se fosse a sua filha, a sua bat. Quem que o Davi tinha tomado do Urias? A Bat-seba.
O Natan até está fazendo um jogo de palavras, né, com o Davi. Davi, presta atenção. Estou contando a tua história, Davi. Presta atenção aí. O Davi caiu que nem um patinho na história e não percebeu que a história era dele. Então, nesse sentido, as parábolas, elas são essa espécie de espelho, onde assim, onde se mostra assim, ó, eu estou contando a sua história. Perceba dentro dessa história quem é você, qual o seu papel, o que que você está fazendo, o que que você fez de errado, onde é que você precisa corrigir algo que está errado, né? Só que Davi não percebeu. O grande problema é que as pessoas às vezes preferem quebrar o espelho em vez de tentar mudar o seu rosto. No caso de Davi, ele se arrependeu. Mas no caso dos ouvintes de Jesus, muitas vezes, dos doutores da lei, dos escribas, eles saíam de lá dizendo assim: esse cara está pegando no nosso pé, nós temos que achar um jeito de matar ele. Não é isso que acontece? Ao mesmo tempo que algumas pessoas diziam assim: poxa, ele contou a minha história, eu preciso mudar de vida. Outros olhavam pela mesma história e diziam assim: esse cara está pegando no nosso pé, nós temos que achar um jeito de eliminar ele. E foi isso que eles fizeram até o final. Então, nesse sentido, são duas as reações fundamentais às parábolas de Jesus. Uns rejeitam Jesus e querem matá-lo, enquanto outros percebem que podem mudar de vida e podem seguir Jesus. Na mesma história, na mesma parábola. Indo um pouquinho mais adiante, quais são as características, quando a gente olha o conjunto de parábolas, o que aparece através delas? Então, vamos olhar alguns exemplos aqui, algumas coisas, né? É, Jesus sempre usava coisas do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, ele pegava lá um camelo, né? Não sei se a gente, quantos de vocês conhecem pessoalmente um camelo, né? Talvez de filme ou de um zoológico, alguma coisa assim. Mas o judeu da época de Jesus sabia o que era um camelo, porque era o Uber da época, né? Era o que o pessoal andava para cá e para lá, né? Uma candeia que você não coloca embaixo da cama, mas coloca lá no lugar certo para iluminar, uma ovelha, uma medida de fermento em 3 medidas de farinha, né? Hoje alguns de nós fazem nem ideia como é que se faz pão, né? A gente vai na padaria, pega pronto e está resolvido. Há 2.000 anos atrás, não, toda casa fazia o pão dentro da sua casa, todo mundo sabia como é que era esse processo, não era coisa do cotidiano. A outra imagem que tem ali, uma mulher enchendo um odre, né, dentro de um rio, né? O odre era aquela pele de animal, né, que eles tiravam, né, o animal inteiro dali, né, costuravam de novo as extremidades ali e virava a bombona de 20 litros da época, né? Botavam água, azeite, vinho, leite, o que precisava. Então, ele usava coisas que as pessoas conheciam no dia a dia, não eram coisas estranhas. Às vezes, quando você olha, por exemplo, assim, tem algumas imagens, ou no Apocalipse, ou nos livros proféticos, às vezes aquela coisa assim, tem rodas que giram para não sei quantos lados, animais de não sei quantas cabeças, né? Você não consegue nem imaginar direito como é que é. Parábolas, não. Parábolas sempre tem coisas do dia a dia, coisas bem fáceis, bem próprias das pessoas, que as pessoas conheciam, né? Uma outra característica, nas parábolas tem um pouquinho de suspense também, né? Aquela coisa assim, agora, o que vai acontecer, né? Quando na parábola de Lucas 10, né? Passa o sacerdote, não faz nada, passa o levita, não faz nada, e agora está vindo o odiado samaritano, será o que ele vai fazer, né? Ou o filho que gastou a metade da herança lá da família, né? Ou parte da herança da família, e agora ele está vindo para casa sem nada. Será o que o pai vai fazer? Será que vai botar de castigo no sótão da casa, deixar uns 3 meses preso lá para ver se ele aprende a não fazer besteira? O que vai acontecer? Então sempre tem um pouquinho de suspense. Nós temos contrastes, né? Aquela coisa assim, por exemplo, na parábola das 10 virgens, né? Então 5 virgens nécias, 5 prudentes. Na outra parábola, uma casa sobre a rocha, outra sobre a areia. Parábola da rede, peixes bons, peixes ruins. Na parábola dos odres lá, vinho novo, odres velhos. Então, sempre que tem um contraste numa parábola, presta atenção porque alguma coisa Jesus quer ensinar através daquela parábola, né? Ou daquele contraste que tem dentro dela. Então, isso a gente precisa prestar atenção. Outra coisa,
nós vamos ter muitas vezes o que são chamados de tríades. Então, você tem ou três personagens ou três grupos de personagens, né? Você tem, por exemplo, na parábola conhecida do filho pródigo, né? Você tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Na parábola das 10 virgens, você tem o noivo, as virgens prudentes e as virgens nécias. Na parábola do credor incompassível, você tem o rei, você tem o devedor maior dos 10.000 talentos e o devedor menor dos 100 denários, né? Então, normalmente, você tem três personagens fazendo parte, né, da história. Outra característica ainda, a ênfase geralmente está no final da história. Então, por exemplo, na história do samaritano, não é o primeiro que passa, que atende, não é o segundo, mas é o último que resolve o problema. Na parábola do semeador, não é a da beira do caminho, não é a dos espinhos, não é a da terra rochosa, mas a última que produz a 30, 60 e 100 por um, né? Então, sempre preste atenção no final da parábola, porque é ali que está a ênfase da história, né? Uma outra característica, aparece muitas vezes o próprio discurso direto daquilo que a pessoa estava pensando ou falando. Então, você pega na história do filho pródigo, né? Ele diz, quando ele está sozinho lá longe, na casa do meu pai, há pão com fartura, eu aqui estou passando fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ou seja, até o que ele está pensando, o plano que ele está pensando, Jesus relata, né? É interessante. Ou na história do rico insensato, né? Aquele que tem grandes colheitas, e aí ele reconstrói todos os celeiros, e de repente ele diz consigo, né? Come, bebe, regala-te, aproveita a vida, né? E aí a pergunta de Jesus, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem a oferecer. Mas assim, em algumas vezes até o que a pessoa pensava é dito na parábola para a gente entender o enredo todo da história. Outra coisa, às vezes tem um pouco de exagero nas parábolas também, tá? Não sei se você já fez o cálculo, mas naquela parábola do credor incompassivo, quando diz que o camarada devia 10.000 talentos. Não sei se você tem na sua poupança ou em aplicação 10.000 talentos, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Os autores tentam fazer diferentes cálculos, né? O que eu achei mais interessante, alguém disse, olha, o imperador romano da época, na época de Jesus, Roma, né, o Império Romano, eles eram os donos do mundo. O imperador romano César era o dono do mundo na época. E ele ganhava 200 talentos por ano. A parábola diz que esse servo devia 10.000 talentos. O dono do mundo ganhava 200 talentos no ano, porque o talento era uma quantidade em ouro, em dinheiro, né? Como é que esse camarada chegou numa dívida tão grande, eu não sei, né? Mas o exagero que tem por trás da parábola, ele demonstra justamente algo que a gente precisa perceber. A dívida dele era tão grande, que ele não conseguiria pagar de jeito nenhum. A única forma de resolver era sendo perdoado. É esse o ensino que tem por trás. Então, quando tem um exagero numa parábola, se pergunta assim, por que está desse jeito? Né? Por que está... tipo assim, tecnicamente era impossível alguém ter uma dívida tão grande como essa. Como é que ele contraiu uma dívida tão grande? Será que ele fez um financiamento num banco e deu ruim e não conseguiu pagar? O que aconteceu? Não é essa a pergunta. A questão é que ele tem uma dívida tão grande que ele não consegue pagar. Assim como o ser humano tem uma dívida tão grande para com Deus que ele nunca vai conseguir dizer assim, agora eu saldei a minha dívida, eu mereço salvação porque está tudo pago. Não, você nunca vai conseguir. A única forma é ser perdoado. Então, sempre que tem um exagero, preste atenção aí. Outras coisas. Às vezes tem alguma coisa assim um pouco extraordinária, né? É quase como exagero, mas na mesma linha ali, né? Por exemplo, quem deixaria 99 ovelhas para procurar uma perdida? Quem ficaria semeando enquanto 3/4 da semente se perdem? O semeador sabia que o que cai na beira do caminho, no chão duro, não vai crescer. E mesmo assim ele continua semeando. Qual pai aguardaria com tanta paciência um filho que botou toda a herança a perder?
A imagem que tem ali é o pai vendo o filho vindo lá longe, e ele já vai em direção ao filho. Que pai louco esse, né? O filho gastou a herança toda, e ele sabia que o filho ia vir para casa detonado, e mesmo assim ele vai ao encontro do filho, ó, né? Que coisa doida. Então, esses extraordinários que tem, que vamos dizer assim, é diferente, alguma coisa chama atenção, presta atenção porque ali tem algum ensinamento para nós, né? Não é o que Deus faz com nós, né? Enquanto tiver uma ovelha perdida, ele vai atrás até encontrar. Não é essa a nossa função de continuar semeando, mesmo que, porque às vezes a gente olha assim e diz, não, esse cara aqui não vale a pena pregar o evangelho, aquele cara é um presidiário, não, aquele também não vale. Esse ali é um cara bêbado, eu acho que não vale a pena pregar para ele, e a gente parece que começa a escolher aonde semear e aonde não semear. A parábola do semeador, ele simplesmente foi semeando. Deus depois fez, né? Como é que Paulo vai dizer? O crescimento é Deus que vai dar, né? Então, uma lição que a gente aprende ali. Quando a gente olha aquele pai, né, da parábola do pródigo lá, que mesmo o filho tendo perdido tudo, ele vai correndo ao encontro do filho, não é isso que Deus fez em relação a nós? Nós nem sabíamos ainda que precisávamos de salvação, e Deus já mandou Jesus Cristo ao nosso encontro, né? Então, assim, sempre que tem um extraordinário, presta atenção que ali tem algum ensino legal para a gente aprender aí. Uma outra característica ainda das parábolas. Enquanto a gente conta nos nossos sermões, né, uma piada, uma anedota, né, alguma coisa assim, às vezes até para descontrair, para levar o pessoal a rir um pouquinho, as parábolas de Jesus sempre eram para provocar nas pessoas uma reação, né? Então, essa outra característica é o que a gente chama de evocação de resposta. E isso a gente precisa prestar atenção quando a gente vai interpretar uma parábola. Tá? Jesus contou a parábola, qual foi a resposta que as pessoas deram a Jesus? Como é que eles reagiram? Eles responderam positivamente ou não? Saiu triste? Como é que foi a reação das pessoas? Porque isso ajuda, né, a gente a entender o que aquela parábola significa. E uma última característica ainda das parábolas é a questão de detalhes que são irrelevantes, tá? E aí só um pouquinho de cuidado, tá? Não se precipite, né? Eu não estou dizendo assim, então tem coisa na Bíblia que não é relevante. Não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que às vezes tem histórias em que tem detalhes que não são o centro daquela parábola. Então, cuida para não querer fazer interpretação em coisa que não está ali. E o exemplo que normalmente eu dou para isso é a parábola das 10 virgens, com a pergunta onde é que está a noiva nessa história? Um dia eu perguntei isso num grupo, e o menininho disse assim, deve estar no salão se preparando para o casamento, né? Porque ela não aparece no relato, né? Você lê a história toda, fala das virgens prudentes, das nécias. As virgens, a ideia são aquelas damas de companhia, né? As melhores amigas da noiva que estão lá o dia inteiro junto com ela. Mas fala do noivo que vem, fala das 5 virgens prudentes, fala das 5 virgens nécias, e a noiva não é mencionada em nenhum momento em toda a história. Ou seja, é um detalhe que chama atenção, porque ele não está ali. E aí é um ensino que uma lição que a gente precisa aprender. Se a parábola não fala sobre alguma coisa, não sai pregando sobre isso. É óbvio que a associação aqui tem a ver com a noiva, que é a igreja, enquanto Jesus, o noivo, né? Uh, tá, mas se você quer pregar sobre a igreja como noiva, pega o texto de Paulo, pega o texto de Apocalipse que fala sobre isso. Aqui, ela nem aparece. E aí a pergunta é por que não aparece? Porque a preocupação nessa parábola não é a preparação da igreja, até porque quando Jesus está contando a parábola, igreja nem existia ainda, vai existir lá a partir de Atos, né? A ênfase nessa história é a preparação individual de cada pessoa. Eu sei que a igreja tem que estar pronta para, né, a noiva tem que estar pronta o dia que o noivo vier buscá-la. Mas nessa parábola está falando intencionalmente das damas de companhia, porque mostra que eu, você, cada um de nós, temos que estar preparados para o dia em que o noivo vier buscar a noiva, óbvio, né? Mas a preocupação não é se a igreja está pronta. Isso deixa que o noivo se preocupe, né? Nós precisamos estar preocupados se individualmente estaremos preparados, prontos ou não, né? Daí surge o princípio de nunca pregar sobre aquilo que a parábola não está dizendo aí. Bom, a outra parte que a gente precisa dar uma olhada agora é sobre as regras de interpretação.
Então, ok, eu sei o que é uma parábola, por que que ela foi contada e as características que ela tem, mas o que que eu faço agora para interpretar a parábola? Né? De que forma eu interpreto as parábolas? E eu quero dar algumas dicas para vocês, para a gente pegar aí as regras de interpretação. Primeira delas, a gente precisa ter um profundo respeito pela verdade. Tá? Aquela ideia assim, não, essa história aqui eu já ouvi, já li ela 30 vezes, já ouvi 5 pregações, eu mesmo já preguei sobre ela, isso aqui está tranquilo, isso aqui eu já sei tudo. Esse é o primeiro passo para a gente dar um furo bem grande de interpretação, não só em parábola, mas em qualquer texto bíblico. A recomendação é, entra sempre com muita humildade num texto, sabendo assim, o texto sempre vai ser maior do que a minha capacidade de interpretá-lo. Sempre tem mais coisa nesse texto do que eu consigo aprender dele. Porque aí você vai entrar de novo no texto dizendo assim, eu quero aprender mais um pouco. Se você chegar no momento e disser assim, não, isso aqui eu já sei, isso aqui é samaritano. Samaritano eu já ouvi, né? Já vi dezenas de vezes esse texto. Isso aqui eu já sei tudo. Você vai fazer bobagem na hora da interpretação. Então é melhor entrar com humildade, né? Do que achar que já sabe tudo, né? Então, e só sinceridade também não é suficiente, né? A outra frase ali diz: o ato de ser um cristão sincero não é suficiente, pois mesmo assim a gente pode ainda ter, porque eu já vi gente dizendo assim, não, mas eu sinceramente entrei nesse texto e fiz a interpretação, né? A comparação que eu faço com isso sempre é, lembra a primeira vez que o apóstolo Paulo, ainda era o Saulo, né? Primeira vez que ele aparece na Bíblia, final de Atos 7, início de Atos 8, né? Estava lá apedrejando Estevão, né? E aparece o Saulo lá, segurando as vestes, né? Dos que estavam apedrejando Saulo, né? Duas perguntinhas. O Saulo estava sendo sincero naquela hora em que eles estão ali matando Estevão? Totalmente sincero. Na cabeça dele era exatamente isso que tinha que fazer, porque os cristãos estavam pervertendo a religião do judaísmo, então tem que eliminar tudo, ou prender, ou fazer alguma coisa assim. Ele estava sendo sincero? Sim. Mas ele estava certo? Não. Ele estava sinceramente errado naquela situação. E assim, às vezes, tem cristãos que acham que estão certos, fazendo uma boa interpretação e estão errados na interpretação. Então, só sinceridade não é suficiente, a gente tem que ir um pouquinho mais adiante e olhar um pouco mais as regras de interpretação. Outra regra de interpretação extremamente importante é a questão do contexto. Contexto é a chave para a interpretação, qualquer texto bíblico, mas nas parábolas também. Então, qualquer texto, para você fazer uma boa interpretação, você precisa entender o que estava acontecendo ao redor. Pouco antes, pouco depois, né? A gente precisa entender o contexto original. Que pessoas estavam ouvindo Jesus? Era a multidão? Eram escribas? Eram os discípulos? Era uma pessoa que veio com uma pergunta? Qual é o contexto original? O que que gerou aquela história que Jesus contou naquele momento? Outro contexto, contexto literário. Onde é que ela foi colocada agora dentro do Evangelho? Às vezes tem uma parábola que Mateus está num lugar e Lucas está em outro. E aí, qual que é o lugar certo? Ou será que Jesus contou duas vezes? Então, por que que o autor arranjou daquele jeito? O contexto atual também, né? Como é que hoje eu posso atualizar esse texto e trazer para a nossa realidade? Essa questão do contexto é extremamente importante e eu quero fazer um exercício com vocês aqui para ver se a gente consegue entender. Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas. Não sei se você lembra lá, né? Tem a ovelha perdida, a moeda perdida e a parábola chamada de filho pródigo, né? Eu não gosto desse nome, tá? Eu já vou dizer por quê, tá? Vocês sabem que os nomes que tem nos textos bíblicos, né? Aquele grifado em preto, né? Ali, ele é dado pelos tradutores, aqui não é texto original. Então, se você quiser trocar, você pode trocar aqueles títulos. Normalmente eles são muito bons, mas às vezes não são bons. E nessa terceira parábola de Lucas 15, eu acho que eles não acertaram o centro daquela parábola. Porque ela fala de filho pródigo. Primeiro, que muitos nem entendem o que é pródigo.
né? Segundo, que ela não está falando principalmente desse primeiro filho. Já vamos ver que ele está falando do outro filho, é o centro da parábola. Então, ao invés de filho pródigo, eu colocaria a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos. Eu acho que fica melhor, porque aí você vai ter parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, da moeda perdida e dos filhos perdidos. Seria quase o capítulo da perdição, né? Porque está tudo perdido nesse texto, né? O bom é que alguém vai lá e procura, pelo menos, né? Mas quando você olha esse conjunto dessas três parábolas, nós vamos ver que nós temos um contexto descrito lá nos versículos 1 e 2, que é esse texto que está na tela aí, que diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, esse homem recebe pecadores e come com eles. O que nós temos na descrição do contexto, quando daí ele vai, de repente, pegar o embalo ali e contar três histórias na sequência, né? Nós temos aqui pelo menos dois grupos, né? Ele fala de publicanos e pecadores que estavam se reunindo para ouvir Jesus, e no outro lado, fariseus e mestres da lei que estavam criticando Jesus, né? Vamos fazer um exemplo aqui, né? Só para uma ilustração para ver se a gente entende, né? Os que estão com câmera aberta aqui é como se fosse o primeiro grupo ali, tá? Os publicanos e pecadores. Opa, agora até tem gente abrindo a câmera aí também, né? Os publicanos e pecadores. A pior ralé que existe, tá? Aquele povo, assim, tudo que você imaginar de ruim está no meio desse grupo aí, tá? O que esse povo está fazendo? Eles estão lá sentados junto com Jesus, ouvindo as histórias dele. A turma que ficou com a câmera fechada ali é o outro lado, tá? E acharam que tinha ficado melhor, mas não é tão melhor assim. Quem que é o outro grupo da história? Os fariseus e mestres da lei, os doutores da lei, os caras que se achavam os bons, mas que, na verdade, né, eles gostavam de aplicar a lei para os outros, mas, na verdade, eles são tão pecadores, tão perdidos quanto os publicanos, né? Desculpa a brincadeira que eu fiz aqui, mas só para a gente perceber, assim, existem dois grupos ouvindo essa história de Jesus. Publicanos e pecadores de um lado, escribas e fariseus de outro. E aí Jesus olha para aquela situação e diz assim, deixa eu contar umas historinhas para vocês, para ver se vocês entendem. Ele diz que tinha um homem que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. A gente poderia discorrer aqui várias coisas sobre a parábola, mas vamos pegar um detalhe só de cada uma delas. Onde é que essa ovelha se perde? Quando a gente olha no contexto ali, ele vai lá para o campo, ou seja, lá longe. Essa ovelha se perdeu lá longe, o que o pastor faz? Ele vai atrás e busca, ele traz de volta. De quem ele está falando nessa parábola? Lembrando, tem dois grupos ouvindo Jesus. De quem ele está falando nessa parábola? Dos publicanos e pecadores, daqueles que se afastam, que vão para longe de Deus, e Deus diz assim, eu vou atrás e vou trazer eles de volta. Aí ele diz assim, eu tenho mais uma história para te contar. Tinha uma mulher e ela tinha 10 moedas, e ela perdeu uma dessas moedas. Aonde ela perdeu essa moeda? Dentro da própria casa. De quem que ele está falando agora? Dos publicanos e pecadores que se afastaram, que foram para longe, que estão perdidos? Não. Agora ele está falando dos escribas e fariseus que estão todo dia dentro da casa, todo dia dentro da sinagoga, todo dia no templo, e que são tão perdidos quanto o publicano e o pecador que está longe. E a mulher vai atrás e busca, busca, busca até encontrar, porque ela quer resgatar também. E aí ele olha para aquele povo e diz assim, vocês ainda não entenderam? Deixa eu contar mais uma história para vocês. Tinha um homem e ele tinha 2 filhos. Um filho mais novo que sai, vai para longe, mas que um dia é resgatado e trazido para dentro de casa de novo. Só que desde o início da história já tinha 2 filhos. E para mim é uma dor muito grande quando ouço pessoas pregarem sobre essa história, e eles chegam na metade dela, quando o filho mais novo chega de casa de novo, fazem festa, viveram felizes para sempre e acham que a parábola terminou ali. Não, ela só está começando. Porque o centro dessa história é quando ele está falando de quem? Do filho mais velho. Daquele que está perdido dentro da própria casa, né? E aí deixa eu até perguntar para vocês. O filho mais velho, ele entrou na casa ou não?
no final da história? Ele entra na casa ou não entra? Pelo que vocês lembram lá, né? Na verdade, a história se fecha, é como se... Você já viu aquele teatro onde chega na última cena e a cortina fecha e você não sabe como é que o teatro termina? Né? Eu já vi uma peça uma vez assim, você fica... Tá, e agora o que que aconteceu? Essa é uma dessas histórias. Por quê? Porque agora o filho mais velho, lembra quem que é o filho mais velho? É o escriba, o fariseu, o mestre da lei. É ele que vai ter que dizer: eu vou ficar aqui do lado de fora reclamando e criticando, ou eu vou entrar e fazer parte da festa, porque afinal de contas eu sou perdido tanto quanto o outro. E olha o detalhe da ironia de Jesus nessa história. Às vezes a gente olha e pensa Jesus assim, aquele cara seriozão, né, até meio carangudo, assim, meio, né, nunca... Jesus tem cada ironia, cada coisa dentro das histórias que são, assim, fantásticas. Olha o detalhe que tem no versículo aqui do contexto. Publicanos e pecadores estavam se reunindo com Jesus, ouvindo ele. Quem estava ali do lado? Escribas e fariseus, que o criticavam, e olha o que eles criticavam em Jesus. Ele recebe pecadores e, acompanha comigo no replay, comia com eles. Comia com eles. Presta atenção nisso. Como é que terminam as três parábolas? O pastor encontra a ovelha, chega para casa, chama os vizinhos dele e faz o quê? Festa. A mulher encontra a moeda, chama as amigas dela e faz o quê? Festa. O filho mais novo volta para casa, o que que o pai faz? Festa, manda matar um novilho cevado. Não sei se vocês têm noção do que significa isso. Eu morei no interior, na roça, até os 18 anos, e a gente sempre tinha um novilho cevado, aquela coisa assim, um boizinho na engorda, tá? Que era assim, o casamento de um filho, formatura do outro, assim, sempre quando não tem um momento mais especial, agora é a hora de matar o novilho cevado. O pai está dizendo assim, não tem momento mais especial do que esse, do que quando o filho mais moço voltou para dentro de casa. E o que que eles fizeram? Festa para comer. E o que que o pai termina no final da parábola convidando o filho mais velho, que está lá do lado de fora na porta, teimando e não querendo entrar? Ele está convidando ele para entrar e fazer parte da festa. Olha o detalhe. Os escribas e fariseus reclamavam Jesus que ele recebia pecadores e comia com eles. Jesus olha para eles e diz assim, e daí, vocês são pecadores também? Quer entrar aqui e comer também, fazer parte da festa, ou vai ficar aí do lado de fora reclamando? Quando você olha esse contexto todo e a forma como Jesus vai desenvolvendo, é muito legal, né? A parte assim, chega a ser irônico, né? Eles estão reclamando, tipo assim, vão pegar Jesus no flagra aqui. Jesus olha para eles assim: o que vocês querem? Vocês são pecadores também? Vem sentar junto com a gente aqui, vamos fazer festa, né? Então, isso é uma forma assim muito. Esse é um dos detalhes das parábolas. Ele engata a pessoa dentro da história e quando vê, ela não consegue nem sair, porque ela faz parte da história. Está sendo contada a história dela, né? Lembra antes a ilustração do espelho, né? A parábola é um espelho que mostra a realidade de cada um. Então, isso é muito, eu acho isso muito legal, né? Outra questão que a gente precisa cuidar muito nas parábolas, a questão do fundo cultural, né? Ou seja, essas histórias, elas não se passaram no sul do Brasil em 2020 alguma coisa. Elas aconteceram no Oriente Médio, né? Continentes diferentes, 2.000 anos atrás, onde a cultura era diferente. As coisas eram diferentes. Se a parábola fala de casamento, não adianta você pensar, como é que é um casamento hoje? O casamento na sexta-feira, a gente vai para o cartório de registro civil, faz um documento no sábado, a noiva passa o dia inteiro no salão de beleza, o noivo que nem uma barata tonta, sem saber o que vai acontecer durante o dia, e sábado à noite faz, não, calma, esse é o nosso casamento. Não adianta você pegar essa realidade e jogar para dentro do texto bíblico. Você tem que entender como é que era 2.000 anos atrás e aí trazer para nós. Essa questão da importância do fundo cultural. Deixa eu mostrar dois exemplos para vocês na parábola de Lucas 15, né? Eu coloquei aí filho pródigo, mas já disse que não é um bom nome, né? Falando nisso, dos nomes, né?
Você tem filho pródigo, que não é um bom nome, filho perdido, talvez seja um pouquinho melhor, dos dois filhos perdidos seria melhor. Parábola do pai amoroso, talvez seria melhor ainda, porque daí mostra o amor do pai para os dois. E o Timothy Keller, faleceu agora há pouco tempo atrás, ele teve uma sacada que eu achei assim fenomenal. Ele chamou a parábola do pai pródigo. Aí, a primeira vez que eu li esse negócio, eu digo assim, não, o cara tá doidou de vez, né? Sacada foi fenomenal. Porque o que que é pródigo? Pródigo é gastador, esbanjador. Quem é que é o cara que esbanja nessa história? Quem é que é o cara que gasta tudo nessa história, se não é o pai que esbanja a graça para o filho mais novo, né, que volta, está lá oferecendo a graça para o filho mais velho na porta da casa. Então, a parábola do pai pródigo até seria melhor do que filho pródigo, mas outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas nessa parábola tem dois detalhes que eu queria ver com vocês. Um deles é a divisão dos bens, tá? Lembra que no comecinho da história o filho mais novo diz, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Tente se colocar no lugar de um ouvinte de Jesus 2000 anos atrás. Porque não adianta pegar a nossa realidade e imaginar, eu dividi bem, sim. Por exemplo, na casa da minha família, nós somos em 5 filhos, 5 rapazes, 5 homens, né? Meus pais moram no interior, Concórdia, Santa Catarina. Eles têm uma pequena propriedade rural lá. Uns 15 anos atrás, os 5 irmãos se reuniram e nós juntos, né, com o pai, decidimos o seguinte: dos 5 irmãos, um está morando com eles lá no interior até hoje. 4 tiveram possibilidade de sair, fazer seus estudos, né? 2 deles têm empresa, 2 são pastores, e aí vai, né? O que que nós fizemos? Reunimos entre nós e decidimos assim, olha, como nós saímos e tivemos as nossas oportunidades de fazer outras coisas, vamos deixar toda a propriedade para o irmão que está lá, afinal de contas, ele que vai ficar responsável, cuidando do pai, aquela coisa toda. O pai concordou, a mãe concordou também, passou uma escritura no nome do meu irmão, ele já pode fazer os negócios dele, tudo certinho, tudo definido já. Você consegue imaginar essa situação 2000 anos atrás? Nem pensar. Porque quando é que se dividia a herança do pai? Na hora da morte do pai. E perceba, o filho não está dizendo assim, pai, eu queria saber o que que eu vou ganhar de herança daqui a, né, alguns anos. O filho está dizendo assim, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Eu não quero conhecer o que eu vou ganhar, eu quero a posse dos bens. Em outras palavras, é como se aquele filho mais jovem dissesse o quê? Pai, se tu morresse, faria diferença nenhuma para mim. Porque, na verdade, o que eu quero é ter os bens, é ter né, as coisas. E não é isso que o ser humano faz quando ele diz assim, se Deus existe, não existe, se Deus está morto, não está morto, faz diferença nenhuma, eu quero viver a minha vida, quero aproveitar. Então você pega um detalhe cultural da época, traz para a nossa realidade, bingo, entendido o que se trata. A outra parte dessa história, né, tem ali a palavra alfarrobas, né? Lembra quando o filho mais novo está lá longe, gastou tudo, e aí ele não tem mais o que comer, ele queria se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Aí o que que a gente normalmente faz? Pega o nosso conhecimento e projeta para dentro do texto bíblico. Errado. Né? A gente pega, você deve ter ouvido já a palavra lavagem. Eu morei na roça, eu sei, né, como é que esse negócio funciona. O resto de comida que você vai juntando dentro de casa, né, a folha de repolho que sobrou, a casca da batata, um pouquinho de gordura lá da comida, junta tudo e você vai dar isso pro porquinho lá para ele comer. Não era isso. Alfarroba, a NVI já traduz assim, o fruto da alfarrobeira, era um arbusto que dava tipo uma vagem, né, alguma coisa assim, que não tinha muito valor nutritivo, né, alguém brincou assim, é mais ou menos como comer isopor, né, ou seja, não adiantava nada, mas era o que ele queria comer, porque, né, mas assim, a importância de você conhecer o lugar, a cultura, as coisas da época. Não adianta você pegar o que você tem hoje e projetar para dentro do texto bíblico. Não vai dar certo. Né? Você tem que entender como é que funcionava lá e trazer isso para nós hoje aqui. Outra regra de interpretação, o significado dos símbolos. Tá? E aí é um negócio bem interessante na Bíblia. O que que significam os símbolos? Tá? E a regra básica é o contexto define o significado de um símbolo. Tá?
Deixa eu mostrar 2 ou 3 exemplos para mostrar como às vezes a gente se engana com isso. O que significa serpente na Bíblia? Quando você ouve a palavra serpente, o que vem à sua mente? Provavelmente Gênesis 3. Gênesis 3, um diabo, né, lá tentando Adão e Eva, então serpente é é símbolo para o diabo. Aí vem Jesus e diz assim, João 3,14. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que é a serpente? Um símbolo para Cristo agora, um tipo para Cristo. Aí deu ruim agora, tá? Mas é Satanás ou é Cristo? Outro símbolo na Bíblia, leão. Leão é fácil, leão da tribo de Judá, símbolo para Jesus, tá tudo tranquilo. Aí, para complicar a nossa vida, vem o Pedro e diz que o diabo é como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. Mas leão é Jesus ou é o diabo na Bíblia? Depende do contexto. O contexto define o que um símbolo significa. Aí deixa eu pegar um exemplo nas parábolas agora. O que significa fermento na Bíblia? Não, fermento é símbolo do mal, né? O fermento de Herodes, fermento dos saduceus, né? Fermento é sempre símbolo do mal. Aí vem Jesus e conta uma história e diz assim, porque o reino de Deus é semelhante a uma medida de fermento misturada em 3 medidas de farinha e vai, né? Vocês não fazem ideia as gambiarra que alguns intérpretes tentaram fazer. Como é que eu vou explicar fermento, que é uma coisa ruim, símbolo do mal, e Jesus comparando com o reino, e os caras fazem um carnaval? Não precisa. Nessa parábola, fermento é coisa boa. Né? Não é isso que aconteceu? Jesus tinha um punhadinho de gente lá, né, de discípulos, eram os 3 mais próximos, 12, daí virou 70, virou 120, virou 500, converteu 3.000 e os cara botaram de ponta cabeça o império inteiro. Não é isso que o cristianismo, o reino de Deus fez na sociedade? É como fermentos dentro de uma mistura de farinha. Nesse caso, é um símbolo de coisa boa. Né? Então, o símbolo, ou melhor, o contexto é que vai definir o significado do símbolo. Né? E ele pode ter significados diferentes dependendo do contexto onde é que ele está. Próxima regra de interpretação. Verdade central numa parábola. Será que a parábola pode ter várias verdades? Vários ensinos? Ou ela tem um ensino só, uma verdade central numa parábola só? Quando a gente olha na história da interpretação, nós vamos ver que lá, né, nas primeiras, os pais da igreja, Agostinho, Orígenes, outros, eles tinham lá a questão como é que chama, da alegorização. Eles pegam cada detalhezinho numa parábola e ali eles fazem a interpretação e vira um carnaval aquilo. Aí na reforma, depois disso, vem os camaradas e dizem, não, a parábola tem uma verdade central só e nada mais do que isso. É, e aí eu coloquei essa ilustração aqui para ver se a gente consegue entender essa história. Tá? O que vocês estão vendo aqui? Isso é uma roda de bicicleta. Né? Vocês devem conhecer esse objeto muito bem. O que nós temos nessa roda? Nós temos a parte de borracha ao redor, tem a parte, né, do aro todo ali, aí nós temos os raios, e no centro nós temos uma outra pecinha ali que é, né, não o eixo, que é da bicicleta, mas na roda ainda nós temos uma peça ali que chama cubo, tá? Onde os raios ficam presos ali. Tá? Alguém de vocês já experimentou tirar o cubo de uma roda de bicicleta? Sacar fora essa peça? O que acontece com os raios? Aquilo vira uma miscelânea toda. Né? Por que eu estou colocando essa ilustração aqui? A nossa função, como intérpretes de parábolas, é colocar o cubo no lugar certo. Porque na hora que o cubo estiver no lugar certo, todos os raios vão encaixar. Enquanto eu começar pelo raio, deixa eu colocar esse raio aqui no lugar certo. Esse outro deve ser aqui, outro vai virar, continuar uma bagunça. A hora que eu tiver o cubo no centro, no lugar certo, todos os raios vão encaixar. E assim é com a parábola. A hora que eu entender qual é o centro dela,
todos os detalhes vão encaixar. Mas se eu começar a interpretar uma parábola, aqui tem um detalhezinho aqui, deixa eu ver o que ele significa, vai dar ruim, vai dar problema. Então, comece achando a linha central. Lembra o exercício que nós fizemos com Lucas capítulo 15, ali das 3 parábolas? E que a gente viu que aquela terceira parábola, o centro não é o filho mais novo, mas o centro é o filho mais velho. A hora que eu entender isso, os detalhes, opa, agora esse detalhe aqui, aquilo se encaixa, fica uma maravilha. Enquanto eu não achar essa linha central, eu vou ter problemas na interpretação. E a última regra ainda que eu queria compartilhar com vocês é a questão da teologia bíblica. Ou seja, embora a parábola seja mensagem, não só uma ilustração, ela tem mensagem, ela tem ensino. Eu não posso dizer que Jesus não podia ensinar uma coisa nova com uma parábola. Claro, podia. Ele é o rei dos, né, o rei do reino, ele que é onisciente, conhece, então ele pode fazer isso sim. Então, uma parábola pode conter ensinos novos, só que esses nunca poderão contradizer o restante da Bíblia. Então, se você pega uma parábola e diz, opa, olha o que eu achei aqui, que negócio interessante. Calma, devagar nas curvas, né? Não ultrapasse, né? Se tiverem, como é que é a placa de trânsito? Se tiverem dúvida, não ultrapasse, né? Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu pegar esse negócio que eu aprendi nessa parábola e confrontar ela com o restante daquilo que eu já conheço, do que já foi revelado, do que já está claro nas Escrituras. Bateu, não tem problema nenhum? Ok, vai em frente. Mas, de repente, você achou uma coisa estranha, isso vai contra texto que está em outro lugar, pode dar problema na hora da interpretação. E aí eu queria fechar ainda, se a gente tiver uns 10 minutinhos, 15 minutinhos aqui ainda, fechar com a interpretação de uma parábola, só para mostrar como é que essas regras, né, que a gente estava vendo aqui, se a gente consegue aplicar isso tudo em cima de uma parábola, fazendo isso como exercício. Sim, Posso, professor, Samuel, ainda... até uma meia hora aí, Ok. tranquilo. Ok, Uma então hora, se vamos você fazer quiser. essa interpretação e depois sobram uns minutinhos aí para a gente fazer algumas perguntas aí ainda. A parábola que eu quero interpretar com vocês, ela está em Lucas 18, 25, tá? Que é a parábola do camelo e da agulha. Tá? Vocês devem ter ouvido, devem lembrar, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? E aí a gente já deve ter ouvido uma série de coisas sobre essa parábola, né? Um monte de bobagem também, umas explicações, né? Vamos ver se a gente consegue entender o que está ali. Primeira coisa, qual é o contexto? O que estava acontecendo para, de repente, Jesus chegar com esse negócio assim, meio taxativo, assim, parece até meio seco, assim, né? Mais fácil passar um camelo na fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Bom, em Lucas, vai estar logo depois daquela história em que um jovem vem para Jesus com aquela pergunta, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Né? E Jesus até meio seco, né? Nele, assim, dizendo assim, bom há um só, né? Que é Deus, né? Por que me chamas bom? Bom há um só, que é Deus. É a primeira vez que eu olhava aquele texto e dizia assim, nossa, que, né? Assim, meio faltou um pouco de simpatia, né, para responder, ele já chegou meio de... Né? Quando você olha na sequência, Jesus pergunta para ele assim, você conhece os mandamentos? Né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lembra o que ele responde? Tudo isso tenho feito desde a minha infância, desde a minha juventude. O que estava na cabeça daquele jovem? Porque lembra, a pergunta é, bom, mestre, o que farei para dar a vida eterna? Quando ele apresenta os mandamentos, o que ele diz? Poxa, eu cumpro tudo, né? Checklist aqui, todas as coisas eu fiz. Ou seja, eu sou bom, então eu mereço a salvação. Volta a fita agora, quando Jesus diz assim, por que me chamas bom? Bom há um só, que é Deus. O que ele está querendo dizer? Ele sabia o que estava no coração daquele jovem lá no sentido de se achar bom para merecer alguma coisa, e aí ele diz mais ou menos assim, em outras palavras, né? Bom tem um só e não é você. Se você acha que é bom o suficiente para merecer alguma coisa, você não é. Bom tem um só e não é você, é só Deus. Tá? E aí ele começa, né? Começa mandamento, tudo lá. E aí Jesus diz assim: falta uma coisa só. É uma coisa só que falta. E aí ele vai dizer: vende tudo, dá para os pobres, me siga, e aí parece estar resolvido. Aí a gente poderia dizer assim: bom, então. Né, e aí vem a parábola depois, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino do céu. Aí a gente vai dizer assim: opa, então
Tá bem fácil, bem resolvido. Qual que é a teologia bíblica sobre o assunto? É só todo mundo vender tudo, dar para os pobres e vai todo mundo para o céu. É isso que a Bíblia quer dizer? Não. A Bíblia é contra ricos entrar no reino de Deus? Também não. Se você virar a página, uma página, estamos no capítulo 18 de Lucas. Se você for para o capítulo 19 de Lucas, nós temos a história de quem? Zaqueu, um cara muito abastado, que no final da história Jesus diz o que para ele? Hoje entrou salvação nessa casa. Opa, então a Bíblia não é contra ricos entrar no reino de Deus, tá? Mas como é que eu explico, como é que eu explico então essa parábola do mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque é a coisa meio complicada, né? Não sei se vocês conseguem dimensionar o tamanho das duas coisas, mas a coisa fica complicada, né? E eu tenho uns amigos ricos que eu gostaria muito que fosse para o céu. Eu não posso chegar para eles, ó, vocês estão eliminados direto, né? Então, o que que eu faço com isso, né? E aí nós temos o seguinte, né? A internet é uma beleza, né? Você procura umas imagens, olha o que que apareceu aqui, né? As tentativas de fazer um camelo passar no fundo da agulha, né? Deram uma ensaboada no camelo ali, né? Vão dar um impulso inicial lá, o rapaz em cima da agulha já vai dar mais uma ajuda, o outro também já pôs, né? Tem de tudo, né? O pessoal é muito, muito criativo. Mas tem duas explicações que os caras dão que eu acho bem interessante. Uma delas é a seguinte, é a pergunta assim, será que camelo é camelo nessa parábola? Porque pode ser que camelo não seja camelo, e aí a gente dá uma ajudinha lá pro cara rico lá que eu estou querendo levar para a minha igreja, né? No grego, nós temos a palavra camelos, né, que é camelos, transliterado, camelo, e que é esse bichinho aqui, ó. Esse está mal educado, vamos botar, esse aqui está melhor, né? Aqui está tranquilo. E tem uma outra palavra que é camilos, você perceber ali, tem uma letrinha só diferente, translitera Camilos e que é um cordão. Ou seja, se eu admitir que eles, ao invés de escrever camelos, eles deveriam ter escrito camilos, pode ser que a gente consegue fazer um cordão passar no fundo da agulha. Eu trabalhei na roça, e na época a gente ainda costurava aquelas bolsas de estopa, né? Era uma agulha desse tamanho, assim, quase o tamanho de uma caneta, mais ou menos, né? E aí você imaginar um cordão, né? E aquele furo lá, vai que dá e eu consigo, né? Só que para isso eu preciso admitir que não só Lucas, mas os outros evangelistas, todos eles se equivocaram e, ao invés de terem escrito Camilos, erraram e escreveram Camelos. E aí a gente está com esse problema ali. E eu acho que não, simultaneamente os três não erraram, né? Além disso, existe uma questão cultural. Tem outros lugares quando você quer dizer que uma coisa é impossível, você pega o maior animal conhecido com o menor orifício conhecido. Então, na África, tem um ditado lá, não sei ele completo, mas é mais fácil passar um elefante em tal lugar do que acontecer tal coisa, né? Ou seja, qual que é a ideia? É impossível, não tem como. Mas daí tem alguns mais criativos ainda que foram para o outro lado, né? E perguntaram assim, será que nessa parábola agulha é agulha? Porque pode ser que não seja agulha. E aí a gente dá um jeitinho do rico entrar no céu também. Aí alguns vão perguntar assim, será que a agulha não é aquela, o olho da agulha não é aquela portinhola dentro do grande portão da aldeia? Porque lembra, nós estamos num período de guerras constantes. Então, mesmo as aldeias pequenas, elas eram muradas, né, muros altos, para que os invasores não pudessem atingir eles tão fácil ali. E essas aldeias, então, elas tinham um grande portão, né, para as caravanas entrar, só que era um portão que precisava ali 3, 4, 5 homens para conseguir abrir aquele portão. Né? E dentro desse portão tem uma portinhola, isso é parecido com algumas garagens nossas, não sei se a garagem da sua casa não é assim, né? Tem aquela porta basculante enorme e tem uma portinha pequena para você entrar, né? Algumas garagens têm isso, seria mais ou menos parecido com isso. O autor Kenneth Bailey, que é um estudioso da área de parábolas, ele foi morar 20 anos em Israel para conhecer o jeito dos beduínos e das pessoas do deserto, pensar, e pesquisou muita coisa, e ele disse assim, de fato essa portinhola existe. Só que em lugar nenhum, em toda a literatura pesquisada, ela foi associada com o nome olho da agulha. Ou seja, mesmo que a portinhola existe, mas não é disso que os evangelistas e que Jesus estavam falando. E aí ele cita mais um outro detalhe ainda, ele diz assim, ó, enquanto Mateus e Marcos usam uma palavra bem genérica para agulha,
Lucas usa uma palavra bem específica, belones, que é agulha de cirurgião. Lembra o que Lucas era? O autor do Evangelho de Lucas, ele era médico. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Não estava falando de portinhola, não estava falando de nada. Ele estava falando de um instrumento que o médico usa, uma agulha pequenininha, né? Ou seja, nessa história, que nessa parábola que diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus, nós vamos ter o seguinte resumo. Nessa história, camelo é camelo e agulha é agulha. Ou seja, voltamos para a estaca zero e a gente está com esse problema enorme. E aí vem a pergunta, e que eu acho muito interessante, que as pessoas que estavam ouvindo Jesus vão perguntar assim, e os que ouviram disseram, sendo assim, se esse negócio é tão complicado, quem é que pode ser salvo? Me desculpa, mas eu não estou nem mais preocupado com o rico a essa altura, né? Se esse negócio é tão complicado, a salvação, quem é que pode ser salvo desse jeito? E aí vem a resposta de Jesus. Bingo! Jesus respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quer saber de uma coisa? Salvação é impossível para o rico. Mas é impossível para o pobre, é impossível para a classe média, é impossível para todo mundo. Salvação não é uma questão de classe social, de quanto dinheiro se tem, ou de quanta pobreza ou humildade eu tenho. Salvação é questão da graça de Deus. É só pela graça de Deus que a pessoa pode ser salva. E parece que o Pedrão entendeu, porque o Pedrão vai dizer o seguinte, logo na sequência. Tá bom. Então, já que não dá para fazer nada, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É a única coisa que dá para fazer. Não é pelo que eu faço, não é pelas obras que eu tenho, não é pelas. A salvação é pela graça de Deus. Então, nós deixamos tudo e te seguimos, já que é a única coisa que dá para fazer, né? Então, esse é um exemplo de uma interpretação de uma parábola olhando essas diferentes coisas. O contexto, o fundo cultural, né? A teologia bíblica, o que a Bíblia toda fala sobre isso, né? Para ver se a gente consegue entender o que essa parábola significa aí. Eu fecho só mostrando ainda material, o livro que eu tenho sobre parábolas. Esse material ele surgiu como eu comentei antes, já como TCC da graduação, em 1998, né? Então faz bastante tempo já, depois no mestrado em Novo Testamento, continuei a pesquisa, virou livro em 2014, e no ano passado eu reeditei ele, né? Então está à disposição aí nesse novo formato aí. Nesse livro, a primeira parte eu faço esse exercício que eu fiz com vocês aqui, né, de entender o que é uma parábola, por que Jesus usou parábolas, quais as características, como é que se interpreta, tudo isso. E depois eu faço essa análise que eu fiz em cima da parábola do camelo e da agulha, eu faço essa mesma análise em outras 42, na verdade, ao todo, em 42 parábolas eu faço essa análise, né? Eu mostrei para vocês uma delas, mas são 42 parábolas que são analisadas dessa forma aí. Então, esse material está à disposição, caso alguém tenha interesse, a gente pode enviar aí também para vocês aí. Seria isso, Samuel. Minha apresentação. E agora estamos à disposição, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Só não pode ser pergunta difícil, tá? Porque daí aí complica.